Com essa questão da internet e das redes sociais, as pessoas nunca tiveram tão expostas como hoje em dia, né? Então, das crianças mais jovens, assim, até pessoas mais idosas, elas, de uma maneira ou de outra, né? Seja porque elas produzem conteúdo profissional, ou seja porque elas querem simplesmente ali terem voz, relatar a sua vida, talvez até mostrar através de um vlog, essa exposição alcançou, né? Talvez uma proporção nunca antes vista. E isso é uma coisa considerada comum hoje em dia, então ninguém vai se espantar se tiver ali no supermercado e ver alguém gravando, sei lá, um stories, fazendo, né, tirando uma selfie, algo do gênero, né? Na praia, no shopping, onde for. E isso cria essa hiperconexão. As pessoas estão hiperconectadas, ou seja, qualquer publicação, qualquer foto é vista praticamente instantaneamente, né? E isso tem sim, eu acredito de verdade que existam qualidades, né? Essa questão da comunicação rápida ela é muito positiva, porque ela possibilita, para quem viveu no passado, que dependia de cartas, que depois viraram telefonemas, mensagens de texto, hoje em dia a questão de e-mail, o e-mail nem tanto, mas ele ainda é padrão, mas principalmente o WhatsApp, questão de esses aplicativos de redes sociais, eles facilitam a comunicação, só que eles trazem essa questão da exposição muito amarrada com eles, né? E a gente vive cada vez mais um problema que são principalmente questões ligadas à depressão e à ansiedade, mas essa questão da hiperexposição, para mim, está mais ligada à ansiedade, né? As pessoas elas ficam sempre dependentes da validação alheia. Ou seja, elas precisam daquele retorno para se sentirem bens, interessantes, respeitáveis, né? Depende ali, sei lá, de um comentário, de uma visualização, depende de alguma. Eu preciso viralizar. E isso eu acho que acarreta muita dificuldade, porque a pessoa ela vai, quanto mais ela precisa dessa questão, né, da validação externa, mais sensível ela vai se tornando, não só a essa validação, mas quando ela também não é validada, né? Principalmente, talvez, quando ela não é validada. E eu acredito que muitos dos problemas, sejam de saúde mental e sejam até mesmo desse vazio que as pessoas cada vez mais carregam, as pessoas se tornam recipientes ocos. Elas não têm nada dentro de si, tu conversa com ela e elas são praticamente fantasmas, né? Só que não no bom sentido, fantasmas no sentido delas não terem ali uma expressão de vitalidade. E aí eu quero entrar nessa questão específica que é do fazer oposto. Então, uma das coisas, eu percebi isso quando eu me tornei consciente dessas coisas e eu comecei a aplicar na minha vida. Comecei a colher muitos frutos, inclusive emocionais e psicológicos, né? Isso sem falar as questões práticas, mas que é o quê? De cada vez mais abandonando essas questões de exposição, que particularmente eu nunca tive muito, mas cada vez vim diminuindo mais, tá? Redes sociais mesmo já não tenho há décadas, mas o ponto para mim é que não é só isso, né? A pessoa, por exemplo, ela pode não ter uma rede social ali com foto, alguma coisa, mas ela consome muito isso, fica muito dependente desse tipo de conteúdo, e isso eu acredito sim que traga muitos problemas, né? E eu vejo que o oposto, viver de uma maneira oposta a essa, é sim uma ferramenta que pode funcionar para te trazer um alívio, um equilíbrio, etc. Então, eu cada vez vejo que quanto mais tu te afastar daquilo não te agrega e viver como um fantasma, e aí fantasma nesse sentido aqui é uma pessoa livre, vai te fazer muito melhor do que tu viver amarrado nessa hiperconexão. E aí a gente tem, óbvio, é muito difícil falar sobre essa questão porque cada um tem um ponto de vista e cada um se sente bem de uma maneira ou de outra, né? Mas aí, obviamente, vou falar aqui do meu ponto de vista, das minhas experiências, do que eu já vivi e até das minhas crenças, né? O que eu acredito em relação a isso? Eu acho que quando a gente se afasta de todo esse ciclo, que para mim é sim também uma espécie de corrida dos ratos, seja por questão de validação, de exposição, de
conquistar engajamento, coisas desse gênero, eu acho que a gente consegue se conectar um pouco melhor com a nossa vida, né? Quase aquela questão do mindfulness, que é a atenção plena, é tu tá fazendo as coisas consciente daquele momento presente, né? Então, eu penso que muitas dessas pessoas que estão doentes, de todos os gêneros, tá? Seja quem trabalha com questões de internet ou não, eu acho que muito disso que elas vivem, que na verdade elas sofrem, tá ligado com essa hiperconexão. E aí eu não tô nem falando necessariamente da exposição da internet, mas sim essa coisa uma conectada à outra, né? Então, se tu não aparentar lá na internet, aqui o retorno que tu vai ter na vida real é muito baixo. As pessoas não vão te respeitar, não vão querer estar perto de ti, não vão ter carinho, consideração, etc, etc. E eu acho que a receita, entre aspas, para se tentar viver cada vez melhor é sair disso e se transformar nesse fantasma, como eu falei. Ah, o que quer dizer se transformar em um fantasma? Para mim, é se descolar dessa necessidade, tá? De estar ali envolvido em coisas sociais, envolvido com pessoas, precisando estar sempre conectado de alguma maneira com alguém para que as coisas façam sentido, para que eu me sinta vivo. Então eu acho que essa independência emocional, psicológica, ela é muito importante. E eu acho também que a gente precisa começar a entender que, até pelo rumo que o mundo tem tomado nos últimos anos, né, as coisas acho que vão mudar. E quem não aprender a viver de uma maneira mais discreta vai também começar a colher frutos negativos. Até hoje em dia, quem mais se expõe talvez tenha lucrado muito. Mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ver muito essa questão do prejuízo dessa exposição. E a tendência seria até as pessoas se tornarem mais discretas, né? E aí esse termo que eu usei, fantasma, tem muito a ver com descrição. E não é tu ser. Eu até poderia dizer que é quase tu ser invisível, mas parece que ser invisível é porque tu quer te esconder. E no sentido aqui do fantasma é tu não te importar, tu deixar de te importar com essas coisas, né? Essas coisas deixam de ter peso. Tu não tá em busca de socialização, de aprovação. Pelo contrário, tu quer ali fazer o que tu tem que fazer e ponto final. Então, por exemplo, eu preciso ir ali comprar um pedaço de cano na ferragem. Em vez do cara estar preocupado, peraí que eu vou ter que me botar uma roupinha bonitinha. Se eu encontrar talvez uma atendente, eu acho que eu conheço ela, ela pode pedir alguma coisa, o meu número. A gente pode pensar, cara, é fazer o seguinte, é ir ali, do jeito que for, pegar o dinheiro, eu preciso de um metro de cano, pagar, voltar e fazer ali a tua obrigação, né, o teu propósito. E é isso, ponto. Sem expectativa, sem criando histórias na cabeça e focando cada vez mais no que funciona, naquela coisa prática, deixando ilusões, pensamentos, fantasias. Mas eu gostaria de chegar lá e aí conhecer a fulana, cara. Isso vai te levar para o fundo do poço, como eu acredito que já tem te levado. Então, ser esse fantasma, para mim, é ser cada vez mais independente, é ser cada vez mais livre, no sentido de não estar preso nessa hiperconexão, né? É tu poder articular as tuas coisas. Pô, hoje me acordei com vontade, sei lá, de comer um lanche, de fazer um churrasco. Pô, vou lá no supermercado, vai lá, faz, só que vai para fazer aquilo. Vai lá, compra as tuas coisas, volta para tua casa e faz o que é o propósito. Não sai de casa pensando, porque eu queria encontrar fulano, porque talvez se Beltrano me ligasse pra gente ir pro não sei o quê. E isso vai tirando completamente o teu foco, que deveria ser a tua vida e as tuas coisas, né? Então, essa coisa de caminhar livremente, para mim, é o que define. E aí, quando tu vai te afastando de tudo que não te agrega, e a maioria das coisas não agregam, tu vai conseguindo ter mais tempo, tu vai conseguindo ter mais equilíbrio, tu talvez até consiga ter mais dinheiro, e com isso, a tua vida tu vai vendo que esses, entre aspas, dividendos vão começar a repercutir numa possibilidade de tu te direcionar ao que tu mais quer. Então, por exemplo, em vez de estar de conversinha fiada, seja ao vivo, ou em WhatsApp, sei lá, e-mail, bate-papo que for, cara, esse tempo tu poderia usar para ler um livro, se tu gostar. Se não, tu poderia montar um jardim, se tu gostar. Tu poderia jogar ali um jogo que te interessa,
escutar uma música, ver um filme. Ah, mas eu já faço essas coisas e o ser humano é um ser biopsicossocial. Cara, isso é verdade. Só que a gente já ultrapassou esse ponto. Hoje em dia é mais importante essa questão da socialização quando a pessoa é criança, né? Porque ela precisa aprender ali o funcionamento da sociedade do que quanto adulto. Tu já tem recursos, inclusive tecnológicos, que podem te possibilitar tirar um pouco dessa carga. E se tu continuar pensando assim, ah, porque se eu não falar com pessoas, se eu me isolar do mundo, eu vou ficar lelé da cuca. Cara, desculpa, mas se é uma profecia autocumprida, tu vai acreditar nisso e tu vai acabar pensando, ah, eu tô longe de todo mundo, não me conecto com ninguém, ninguém quer a minha companhia. E isso só vai acabar te colocando numa posição cada vez de mais fragilidade, de mais enfraquecimento e com muito pouca possibilidade de te sentir liberto dessas coisas, né? Ah, mas viver isolado é ruim. Depende. Tem gente que não consegue. E tá tudo bem. Quem não consegue, que tenha suas relações. Mas para quem consegue, eu acho que deveria cogitar sim. Ser um fantasma, ser alguém liberto de todas essas amarras que a Matrix vai tentar te prender de tudo que é jeito, né? E isso serve para tudo. E eu não estou falando aqui de grandes coisas, eu estou falando dessa liberdade que é quase micro. É tu decidir com consciência, sem estar pensando, ah, se eu for ali, eu vou, ah, eu quero ir ali na praia, ah, mas tem que gravar aqui um stories, eu tenho que tirar uma foto, postar alguma coisa. Cara, tu tá sempre amarrado nessa coisa das outras pessoas, de mostrar, de provar que tu tá fazendo, e na verdade tu deixa de aproveitar aquele momento, né? Então, eu acredito sim que uma das ferramentas que a gente tem hoje em dia para poder tentar buscar um equilíbrio e até um fortalecimento interno da gente está sim ligado a isso. Se afastar de tudo daquilo que não agrega e se tornar um fantasma entre as pessoas. E eu acredito sim que esse é um caminho que vai te dar retorno e tu vai conseguir cada vez mais, aos poucos, obviamente, retomar aspectos positivos da tua vida, principalmente ligados a prazer, a satisfação. Tu vai voltar a ter sentimentos bons de fazer coisas que tu gosta pelo simples motivo que aquilo ali é um gosto teu e não porque os outros esperam que tu faça e tu tem que fazer isso para agradar eles, né? Senão eles podem deixar de te seguir, de gostar do que tu fala, ou até mesmo eles podem se voltar contra ti e quererem te derrubar e te atacar, né? Vai saber, hoje em dia as coisas são completamente perturbadas, eu não duvido que as pessoas enlouqueçam, né? Então, eu sou o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.